É isso, chegamos. Esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e na próxima meia hora, como você sabe, você vai ouvir um pouquinho de um convidado super especial falando de arte, de educação, de cultura, de literatura. Nós estamos na sintonia da 95,3 da rádio UFSCar, mas você sabe que, se você quiser acompanhar esse programa em áudio e também em vídeo, você pode se inscrever no canal Glauco Keller no YouTube. Lá você vai acompanhar semanalmente dicas de livros e todas as entrevistas dos convidados que passam por aqui no Subtexto. O convidado de hoje é um convidado muito especial. Ele é roteirista, ele é professor de direitos humanos e, acima de tudo, é um grande escritor, porque eu adorei o livro Tia Beth, que ele acaba de lançar, é o primeiro romance. Eu estou falando do Leonardo de Moraes. Eu queria já começar, Leonardo, perguntando para você dessa capa, cara. Para quem está acompanhando aqui no YouTube, a capa é simplesmente sensacional. Boa tarde, obrigado pela presença na nossa bancada virtual. Boa tarde, Glauco. É um prazer estar aqui e poder falar com você e com todos os ouvintes aí do Subtexto. Tô sem voz, viu? Por isso que tá falhando desse jeito. Leonardo, você também é um artista visual, cara. Você pensou nessa capa porque ela é a cara da Tia Beth, né? Sem mostrar o rosto da Tia Beth. E tem uma simbologia muito grande, né, ao longo do livro, várias passagens e até no final do livro, né, isso é retomado. Mas eu fiz sim, eu fiz a capa, tem uma ilustração que abre o livro, né, que é até um jeito curioso de se abrir um livro para adulto, né? Um romance para adulto, mas tinha que abrir com a Tia Beth, a cara da Tia Beth, né? E a narrativa se inicia assim, né? Essa é a Tia Beth. Ela se diz ruiva natural, mas usa a mesma peruca lisa e perfeita nas minhas fotos de infância. Então é para já apresentar a Tia Beth e já unificar aí toda uma idealização aí do que seria essa história, né? E tem uma passagem do livro também, ainda falando da capa, né? Que você faz uma descrição da mão dela, que é muito legal, né, cara? Eu não me lembro exatamente Sim, sim. se É, é o próprio Leonardo que faz essa descrição, mas é muito, muito legal, né? São, acho que, 2 parágrafos, né? Descrevendo o interesse das mãos, nas mãos dela, nas mãos do idoso, né? A beleza das mãos do idoso. a beleza das mãos do idoso, cheio de sinuosidade, aquela pele fina, né, que você vê algumas manchinhas, você vê as veias, você vê toda uma vida que passou pelas mãos, né? E no caso da Tiabete, longas unhas vermelhas, né? Sempre lustrosas e tal, que simbolizam muito os anéis, simbolizam muito a personalidade dela, né? A permanência, a resistência. A mão é um símbolo de resistência, né? De carinho e de resistência. E, e, e essa foi uma das razões de eu não ter tido muitas dúvidas na hora de elaborar uma capa. Eu acho que mais do que nada traria a personalidade dela, realmente, é como você falou, já numa tacada, você já percebe quem é aquela pessoa pela mão, né? É isso, esse é o programa Subtexto. Eu sou o Glauco Keller e hoje quem passa por aqui na nossa bancada virtual, na sintonia da rádio Fiscar, é o escritor, o roteirista, o artista Leonardo de Moraes, que acaba de lançar o livro Tia Beth, que conta a história de uma mulher, uma senhora, que durante o período da ditadura militar perdeu o filho ficou desaparecido, e agora, aos 70 anos de idade, ela resolve contar a sua história. E num primeiro momento, viu, Leonardo, eu achei que eu ia encontrar com a Tia Beth, mas depois, ao longo do livro, eu percebi que você contou uma história da família. Quem que é o seu protagonista, de fato? Você sabe me dizer? Ah, difícil te falar, viu, Glauco, porque é um livro, é uma saga familiar, né? A gente tem protagonismo até nos coadjuvantes, né, que tem as suas próprias histórias misturadas à história da Tia Beth. O protagonista que roubou a cena, na verdade, a protagonista é a Tia Beth, o livro é sobre ela, né? A gente tem um narrador aos 40 anos, que é meu xará, até porque tem conteúdos meus, tem conteúdos de familiares meus, não é um livro biográfico, longe de ser um livro biográfico, mas ele aborda justamente o universo no qual eu fui criado, com
personalidades e histórias que aconteceram de fato ao meu redor, né? Atendendo aquela ideia de conte sobre a sua aldeia, que você falará sobre o mundo. Então esse livro traz muito essa pegada. E Tia Beth rouba a cena logo de cara, né? A maneira como ela fala, as histórias que ela conta. A gente mergulha nos diários dela quando ela tinha 18 anos, porque além da história sobre o desaparecimento do filho no regime militar, a gente tem a história dela durante a Segunda Guerra Mundial, uma história de amor muito forte com um pracinha do Reich, né? Que é, não estou dando spoiler, mas isso acaba se revelando logo no início do livro. E então a gente tem um livro que mostra como uma família foi afetada, ou como uma família é e pode ser afetada pelos desmandos, né, pelos desandares do Estado, seja durante uma guerra, que apesar de o Brasil não ter participado diretamente, ele foi extremamente afetado, e isso fica muito claro nas páginas do diário dela, né, como o preconceito, como a carestia de coisas afetou as famílias brasileiras, e e fica muito claro essa questão da mão pesada do Estado na maneira como o Tavinho desapareceu, né? A gente também mergulha em algumas cartas dele, em depoimentos das pessoas e essa busca incessante, né, para tentar sanar o luto sem corpo, né, que é a tristeza maior de uma mãe, né, principalmente as mães que tiveram seus filhos desaparecidos em guerras ou desaparecidos em guerras civis, né? A gente pode dizer que a ditadura militar foi uma guerra civil, né, dentro do nosso país, né? Você tocou num ponto que eu ia te perguntar, que é o nome de um dos protagonistas, do narrador, na verdade, que é o Leonardo, né? E a gente acompanha o Leonardo fazendo a narração e se deparando com vários momentos da história, né? Então, como você falou, a leitura dos diários, 1943, da Betinha, né? Na Que é Betinha. a tia Beth, depois, em 1964, o desaparecimento do Tavinho, aquela reunião na casa de Campos, que em 1980, e o momento da narração. Como é que foi o planejamento de você lidar com todos esses tempos, essas indas e vindas dentro do romance? Demorou muito? Você pensou? Você foi descobrindo ao longo da escrita? Fala um pouquinho disso, Leonardo, por favor. Ah, é legal você mencionar isso, até para quem está nos ouvindo, né? O livro ele tem várias linhas temporais, não cronológicas, mas que fazem todo sentido para contar a história. Então, a gente tem um narrador que está com 40 anos, então seria mais ou menos nesse espaço contemporâneo que a gente está, contando de si mesmo aos 18, e a história base do livro se dá em 1996, né, quando Tia Beth tinha 70 anos, e ele vai encontrá-la, e ela começa a abrir a vida e fala, olha, chegou a hora de eu contar meu passado porque eu quero esquecer as minhas dores. E ao adentrar nesse espaço aí em 1996, você acaba mergulhando em 1943 pelos diários, em 1964 a 1970 pelas narrativas das pessoas, e você tem também um Natal, né, uma ocasião de um encontro familiar em 1986. Então, essas camadas todas elas vão se sucedendo e assim, o meu maior desejo como escritor, primeiro é que não ficasse uma narrativa muito didática, eu queria que ela se misturasse mesmo. Mas ao ter esse desejo de misturar as narrativas, eu fiquei com aquele receio de que o leitor pudesse se perder de alguma forma, ou não entender a relevância dessa mistura, né? Porque ao contar vários períodos de tempo meio que intercalados, você tem, que eu adoro quando eu vejo isso numa narrativa, que é você tem a construção de um personagem, você entende que aquele personagem é daquele jeito em 1990 e noventa e poucos, mas quando você vai 50 anos antes, ou fica indo e voltando no tempo, você começa a perceber que aquela pessoa não tinha aquele cinismo, ou aquela pessoa não tinha aquela dor, e você começa a perceber como os caminhos levaram a pessoa a se transformar. Uns desabrochando, outros amargurando, e essa dança dos tempos acaba enriquecendo as personagens coadjuvantes, né? Agora, com relação ao meu planejamento, a, a história
ela não foi loucamente planejada. É o primeiro romance longo que eu escrevo e dessa vez eu resolvi ter a história na minha cabeça e deixar que a história se contasse. É como se eu fosse praticamente um espectador. Eu sabia quem eram as personagens, eu sabia qual era a história, eu sabia onde eu teria que ir, mas a sucessão das temporalidades, ela só se fez na hora que eu escrevi. Na hora que eu estava escrevendo, veio a necessidade de mergulhar num tempo, fazer uma correlação aqui, uma correlação ali, voltar, avançar no tempo, voltar no tempo. Porque a gente, ao escrever, a gente se descobre como escritor, Glauco. E eu tenho projetos de outros romances em que eu esquadrinhei muito a planta baixa, como que eu iria estruturar, como que eu iria contar aquela história. E eu percebi que, curiosamente, isso me afeta a espontaneidade narrativa. E muitas vezes tirou o brilho da minha narrativa. E dessa vez eu falei, não vou esquadrinhar muito, porque eu conheço essas histórias, eu sei essas personagens, né? Por isso que está muito próximo de mim. A gente tem um protagonista, além da Tia Beth, né? Mas que é esse Leonardo de 18 anos, o que aproxima o livro a um romance de formação, né? Porque o livro começa com o Leonardo de uma determinada forma e termina com um rapaz maduro. Mas eu sabia quem eram essas pessoas, o que iria acontecer, e eu deixei que elas, essas personagens, fossem me situando o que deveria ou não ser mostrado, como eu deveria ou não abordar determinado tema. É, existem várias formas, né, de se escrever, e até o Stephen King tem um livro muito interessante, muito interessante. Ele é um escritor muito profícuo, né? Ele produz muito. E ele fala que existe o planejador, né? E existe o espectador. E o Stephen King diz que ele é um espectador, justamente porque ele trabalha até com uma certa. Ele trabalha na região da surpresa, do susto, e ele fala que ele também tem essa forma de adentrar, como se adentrasse na floresta encantada, sabendo mais ou menos o que ele vai achar, mas se permitindo levar esse susto e esse frescor. Ele acredita que esse frescor ele perspassa na leitura do espectador, do leitor final, né? Então, essa espontaneidade eu quis manter, esse frescor eu quis manter. E Tia Beth foi feita assim. Tia Beth foi feita com muita disciplina porque eu aproveitei o período da pandemia para desenvolver essa história. Eu tive que ficar na minha casa, né? Porque minha mulher estava grávida e pô, se ela pegasse Covid ia ser muito complicado. E aí eu tive que ficar mais alguns meses enquanto o neném era pequeno e acabei me jogando nisso e eu escrevi os capítulos e publicava eles no meu perfil no Instagram. Já tinha um perfil com bastante seguidores, que já acompanhavam alguns contos, algumas crônicas, acompanhavam a minha arte, né, a arte visual, e aí eu comecei a brincar e jogar. E foi um período mágico para eu fazer isso, porque as pessoas estavam caçando o que ler, o que fazer, o que interagir, né? Acho que a pandemia foi a época áurea das lives, né? Então esse formato funcionou. E eu comecei a ter feedbacks das leituras, as pessoas começaram a acompanhar, aumentaram os seguidores e tudo. Então se tornou uma espécie de folhetim, como eram os folhetins do Machado, do Essa de Queiroz, do Balzac lá na França, que você escrevia os capítulos e as pessoas iam lendo. E eu acabei fazendo isso me ajudou, primeiro a ter esse frescor e depois a não voltar atrás, porque eu não podia desdizer o que tinha contado. A história se contava, a história apresentava um gancho, a história apresentava uma surpresa, e algumas, a maior parte eu sabia mais ou menos para onde eu ia, mas algumas eram novidades que as personagens estavam jogando na minha cara. Então, um processo assim, enfim, meio dissociativo, meio esquizofrênico, digamos assim, porque algumas personagens resolviam me contar coisas que eu não sabia o que era, criando ganchos, né? E aí, quando eu tinha que retomar, eu tinha que voltar a entrevistar aquela personagem e saber, mas afinal de contas, por que você me falou isso, né? E eu não sei se você leu o livro inteiro, não sei, mas acho que você chegou num momento em que tem a Antônia, que é a melhor amiga da Tia Beth, que é uma personagem extremamente aleatória.
A Antônia é uma personagem que é aquela melhor amiga que revela os podres, que conta do passado, que revela coisas que não tem muito pudor em falar. E a Antônia era um personagem extremamente aleatório que girava a roda da vida das personagens, né? Então é muito curioso a forma como eu desenvolvi dessa vez uma primeira longa narrativa, né? E para mim foi maravilhoso e o resultado, eu acredito que tenha sido muito feliz. Mas aí só o leitor pode dizer, né? Eu não tenho dúvida que foi, viu, Leonardo? Me prendeu do começo ao fim o livro, em especial pelo número grande de personagens e como você conseguiu amarrá-los. E é curioso isso que você fala de Stephen King, eu me lembrei do livro, o livro se chama Sobre a Escrita, e ele, Exatamente. e ele fala justamente isso, né? Porque, na verdade, o escritor, ele é o primeiro leitor dele mesmo, né? E é muito gostoso você descobrir algo a partir dos seus personagens, né? Os seus personagens tomarem caminhos distintos, né? A Clarice Lispector fazia muito isso, ela planejava pouco, né? Eu perguntei porque há outras maneiras de você planejar. O João Cabral planejava tudo, né? Alguns Uhum. dizem que chegou a planejar a própria obra, né? E alguns não. E acho que essa beleza que você traz no livro tem muito a ver disso. Eu não sabia da publicação no Instagram, mas ela é bastante curiosa. Esse modelo de folhetim me agrada bastante. Eu queria tocar num ponto a respeito do livro, eu não gosto muito de colocar obras em caixinha, né? Mas as terminologias são, de certa forma, inevitáveis. Você falou que é um livro que se aproxima de um romance de formação. Você acha que a gente pode chamar também de um romance histórico, um romance político? De que forma você enxerga o seu livro hoje? Ah, Glauco, é muito difícil, de verdade. É gozado, né? Quando eu ouvi alguns autores falando assim, eu não sei classificar, os outros que tem que. Eu achava que era um pouco de firula, mas eu não consigo classificar. Se você tivesse perguntado, falar uma história de amor, sobre amor familiar, um amor de mãe, sobre uma mãe. Político, eu acredito que seja histórico, eu acredito que seja um romance de formação também. Eu acredito que tenha algumas pitadas de melodrama, apesar de não ser um melodrama rasgado, mas você tem essa pitada de melodrama no sentido de que é o amor, é o sentimento movendo as ações, né? A Tia Beth é essa figura que é um nervo exposto, né? Ainda Os hoje diálogos mesmo, né? talvez os diálogos entre ela e o Bernardo, tem esse quê de melodrama, né? Tem o que tem, é igual, entre a Tia Beth e o Bernardo tem o que de comédia, né? A Tia Beth e o Bernardo chega num ponto que me lembrava muito, eu até acabei introjetando na narrativa, me lembrava muito no seriado A Feiticeira, que você tinha o James, não sei se você lembra, o James, que era o marido da feiticeira, e a Endora, que era a sogra ruiva. Então é aquela relação de amizade e ironia, né? Em que você gosta, mas você cutuca. Então essa relação entre o Bernardo, que é o pai do Léo, e a Tia Beth tem esse um pouquinho de joguinho de gato e rato, e então, mas assim, categorizar o livro, eu não consigo, eu não conseguiria. Eu acho que isso do folhetim, né? É um livro que tem muito gancho. É um livro que trabalha com gancho. Não são ganchos aleatórios, são suspensões mesmo narrativas que não é aquele gancho que não te leva a nada, né? Você começa o outro capítulo e fala aquele gancho era só para. Não, os ganchos são reais. Mas ele tem essa pegada narrativa de te agarrar e não te largar. Mas sim, sim, eu acho que a resposta que eu tenho tido dos leitores, né? E eu tenho recebido muita mensagem, recebi uma mensagem muito legal agora de uma professora de história que trabalha inclusive na Secretaria de Educação numa cidade do Espírito Santo. Desculpa, tá difícil falar aqui, peraí. Enquanto o É por Leonardo causa da minha voz. toma a água dele, eu Ah, vou, eu vou lembrar você que você pode acompanhar. Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller, e a gente está na sintonia da 95,3.
na sintonia da rádio UFSCar, e você pode acompanhar esse programa no YouTube. É só você se inscrever no canal Glauco Keller, e lá você acompanha o subtexto de hoje com o escritor, com o roteirista, com o artista visual Leonardo de Moraes, que acaba de lançar seu primeiro romance, Tia Beth, que é a história de uma mulher que aos 70 anos de idade resolve pedir para o seu sobrinho, neto, escrever a sua biografia. A partir daí a gente mergulha em alguns períodos da vida dela, ela aos 18 anos, depois o momento em que o filho dela desaparece durante a ditadura militar, uma reunião familiar na década de 80, 1996, como o Leonardo falou, e o momento em que o narrador está contando a história para a gente. O livro é muito interessante, ele perpassa por todas essas ideias que o Leonardo destacou. Você pode dizer que é um romance de formação, você pode encontrar elementos políticos, elementos históricos, e são justamente esses elementos históricos que eu acredito você estava falando quando você foi tomar a sua água, Leonardo, é isso? Isso, exatamente. E essa professora, a gente teve eu tenho o relatório das vendas, né? A gente teve um pico de vendas, assim, do nada, muito interessante. E aí depois eu recebi o relato dela. Ela é uma professora que ela faz um clube de leitura com vários alunos, e ela indicou para eles justamente por ter todas essas características. Então, você tem um personagem de 18 anos, mas você tem Segunda Guerra Mundial, você fala dos campos de concentração que foram feitos no Brasil, você fala da ditadura militar, e você fala de amor, né? A minha preocupação ao escrever o livro não é escrever um romance histórico, apesar de eu adorar a história e me embasar na história, e política também. Eu sou professor de direitos humanos, então política e história são coisas que fazem parte do meu DNA, mas eu nunca quis ser panfletário. A ideia não era ser panfletário e nem propriamente histórico. A minha ideia sempre foi revelar os movimentos familiares, os sentimentos das pessoas envolvidas na história que a gente lê nos livros de história. Porque você precisa entender, a gente só consegue desenvolver empatia por aquilo que a gente lê nos livros de história quando a gente vê uma jornada de uma pessoa, uma jornada emocional. E a Tia Beth teve essa dupla, né? Essa dupla submissão da sua vida ao que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil, com os campos de concentração para alemães, italianos e japoneses. A vida dela foi destruída, por assim dizer, por conta disso, né? E a vida dela também acabou sendo, ela como mãe, afetada, destruída pela ditadura militar. Mas sem ser panfletário, sem dizer certo ou errado, sem você fazer julgamentos de moralidade, simplesmente contando a trajetória dessa mulher, né? O que aconteceu com ela, o que aconteceu com uma jovem que era campeã de tênis na década de 40, né? Campeã de tênis do Clube Germânia, hoje atual Esporte Clube Pinheiros, que aliás teve que mudar de nome, né? Era Esporte Clube Germânia, teve que mudar de nome por causa da Segunda Guerra, que já dá o tom do que aconteceu no Brasil durante essa época. Então, essa jovem campeã de tênis, de uma família de elite, descendente também de italianos, portugueses e tal, mas uma família de elite, o que aconteceu com ela e o que aconteceu ao redor dela, né? O que aconteceu no principal centro à época, né? Até hoje, em São Paulo, núcleo de São Paulo, e, querendo contar, é aquela coisa, querendo contar dessa trajetória dessa mulher, a gente acaba tendo que abordar e abordando o que se passou no país, né? Então, sim, nesse sentido, é um romance histórico, e sim, acaba se tornando um romance político, principalmente quando entra a voz do Tavinho, né, já do terço final do livro, as cartas que são descobertas, as cartas que ninguém nunca tinha visto, do Tavinho escrevendo para um amigo, e aí ele tem uma voz muito mais altiva, uma voz muito mais sonhadora com relação ao que ele deseja para o Brasil, o que ele acredita que seja arte, o que ele acredita que seja educação, mas eu deixei que essas vozes fossem as vozes das personagens. Eu queria que o narrador fosse uma testemunha disso. Ele é uma testemunha, mas lógico, ele é um personagem também quando mais jovem, mas ele não faz um juízo de valor político ou histórico, né? Na verdade, ele desabrocha o pensamento dele junto com todas essas vozes narrativas, né? Esses pontos de vista múltiplos na narrativa.
Esse é o programa Subtexto, eu sou o Glauco Keller e na sintonia da 95,3 da Rádio Fiscar, você acompanha esse bate-papo virtual com o escritor Leonardo de Moraes, que acaba de lançar o livro Tia Beth, que, como eu falei, conta a história de uma mulher e a sua biografia escrita pelo seu sobrinho neto, perpassando por diversos momentos da história dela. É um romance bastante descritivo, mas ao mesmo tempo um romance que, a meu ver, tem muitas cenas impactantes, diálogos que nos levam a descobrir coisas o tempo todo. Vale a pena você conhecer, vale a pena você conhecer o trabalho do Leonardo, porque o romance de fato, já se torna necessário. Eu convido você para acompanhar essa entrevista pelo YouTube também, você que está ouvindo a gente em 95,3, pode ir para o YouTube, se inscreve lá no canal Glauco Keller e você acompanha essa entrevista em áudio e em vídeo. Leonardo, eu queria te perguntar um pouquinho, entrando no seu lado pessoal, se a gente pegar o seu Spotify agora, cara, o que a gente vai encontrar? O que você ouve de música? A música te inspira, como as artes visuais? A música me inspira, assim, me inspira bastante. Eu até fiz, e tô ainda para terminar, eu tô fiz o top 10 músicas que me inspiraram a escrever Tia Beth, né? E até agora eu tô já no top 7. Faltam mais top 8, top 9, top 10. As músicas Mrs. que. Robinson tá lá? Tá, Porque lógico. Mrs. Robinson está no livro, eu Tá no cantarolei livro. Tá, na cena. total, total. Mrs. Robson tá lá. Tem Nelson Cavaquinho, é o juízo final, sabe aquela música? É o juízo final. Tem, para Tia Beth, teve muita música. Eu peguei o Trio Esperança. O Trio Esperança canta algumas músicas em português e francês, como por exemplo La Vie en Rose. Então ela tem uma versão, elas cantam a capela, La Vie en Rose a capela, em francês e em português. E era uma música que eu escutava muito, porque trazia essa aura brasileira, mais elitizada, né? Essa aura old school, glamour old school da Tia Beth. Várias. Depois, quem quiser conferir, dá uma colada lá no meu perfil, que é @Leo_Moraes_art, ART, arte, no Instagram, e vocês vão achar as top 10 músicas. Achei legal você perguntar, porque, sim, de fato, eu tenho uma pasta no Spotify que se chama Tia Beth, que tem todas as músicas. E Panis et Circenses, dos Mutantes, né? Que é o spoiler que eu dou nas top 10, mas ele vai estar na número 1, Panis et Circenses dos Mutantes. E as pessoas na sala de jantar, né? Estão preocupadas apenas em viver, em nascer e morrer, né? Não estão preocupadas em nada além. Então é aquela sensação de como foi esse período obscuro da ditadura militar e boa parte da classe média preocupada em passar a travessa de arroz apenas, né? O que é compreensível, não estou julgando, mas de Uhum. certa forma é o comportamento avestruz que até eu abordo no livro, né? Tem um personagem, o Leonardo, que durante várias passagens ele se esconde, ele enfia a cabeça num buraco, ele finge que o problema não é com ele, né? E essa é a grande mudança dele, né? Ele amadurece com isso, ele começa a perceber que ele pode sim tomar as rédeas dos conflitos que a vida traz para ele, né? Leonardo, eu te perguntei porque, embora eu não leia ouvindo música, eu opto por música instrumental, música clássica, porque do contrário eu me perco, eu fico prestando atenção na letra. Eu acabei de ler um livro chamado Rádio Imaginação, não sei se você conhece, é uma história lindíssima que se passa no Japão por ocasião daquele tsunami, daquele acidente nuclear em Fukushima. Um cara acaba parando em cima de um pinheiro e É, dali ele transmite uma rádio imaginária. E ele vai falando com os ouvintes e ele vai falando de músicas. E quando eu li o Tia Beth, eu perpassei assim na minha cabeça por muita música. Por exemplo, a figura da Tia Beth me lembrou caracteristicamente, você falou do La Vie en Rose, da Edith Piaf. Eu fui ouvir a Edith Piaf por conta da Tia Beth. E, sim, obviamente,
músicas que de alguma maneira foram músicas de protesto ao longo do período da ditadura militar. Então, que legal você ter criado essa playlist e Ah, compartilhe isso, cara, você porque sabe, que Glauco, legal. tem uma música, chama C'est ça l'amour, que é, na verdade, foi usada em Cinderela, mas a original, ela é de duas irmãs francesas, que é C'est ça l'amour, grand amour. É a música da Cinderela, que é a música da Betinha em 1940. Já existia essa música. E eu não consigo escrever ouvindo, né? As músicas elas surgem nesse processo de gestação. Então eu estava escrevendo, aí eu punho as músicas para me inspirar e despertar. Eu também não tenho essa, eu não consigo escrever ou ler ouvindo música, me tira o foco. Mas eu ficava o tempo todo para entrar em contato com as personagens e com o que está de mais íntimo, né? O que elas querem falar para mim. Música é um veículo incrível. Tem uma música do Enzo Arbori, que é um maestro italiano, S'mores e Lights, a música. Ela é uma música de jazz meio swingada. A letra não diz muito, é cantada em italiano, misturada em inglês, mas a swingada do Enzo Arbori é a Tia Beth Velha, a Tia Beth de 1996. Então, várias músicas. O Mrs. Robson, como você falou, que é a história do Bernardo com a Antônia, que é uma história que aparece do meio da trama e que faz todo sentido, né? Faz todo sentido e torna tudo muito mais divertido. Aquela festa na piscina em 1964, né? Aquele envolvimento imagina, do sobrinho com a amiga da tia, e é uma história que não se acaba, né? Uma história de amor mal resolvida que também persegue durante 4 décadas e tem um viés cômico também, porque são dois personagens muito intensos e meio fora da caixinha. Então, a música fez parte e graças a Deus. E agora, isso com certeza vai fazer parte agora de todos os meus, já está fazendo parte, né? Porque eu já estou rumo ao segundo romance, já está fazendo parte da, da, da minha criatividade, do meu processo criativo. Bom, a gente está chegando ao final do subtexto e eu ia te perguntar duas coisas. Uma é para pedir para você indicar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, um livro que te inspira. Pode ser um clássico, pode ser um livro de literatura contemporânea, ficcional, não ficcional. E ia te perguntar sobre eventuais futuros projetos, novos romances. Como você já tocou no assunto, eu vou pedir que você dê um spoilerzinho assim do novo romance. Ah, pode deixar. Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, muito. Da Lígia Fagundes Telles contista e da Lígia Fagundes Telles romancista, né? Apesar dela ser muito mais contista. Eu adoro as meninas, eu adoro a, a prosa de livre associação dela e os diálogos entremeados com pensamentos, mas ao mesmo tempo essa linguagem está dentro de uma narrativa clássica. Né? A Lígia Fagundes Telles sempre teve essa narrativa clássica e, e bem definida e bem estruturada, mas com uma linguagem que permite você mergulhar e a prosa ela tem esses caminhos não pontuados, quando você vê você está dentro de uma fala, misturando com o narrador e tal. Adoro a Lígia Fagundes Telles. E vários outros, né? São N autores que eu gosto. Agora, o Machado, adoro Machado de Assis, que é um clássico, assim, mas eu gosto da maneira, da leve ironia e a clareza também, né? O sintetismo do Machado de Assis. E com relação a projetos novos, eu estou com um projeto que eu estou desenvolvendo, que é a história de dois irmãos, né? Um casal de irmãos, né? Que também tem essa pegada de rememorar o que aconteceu com eles na década de 90. Aconteceu algo muito grave com eles, né? Dois adolescentes e tal, que se mudaram para a cidade de Santos e acabaram se envolvendo com uma história muito maior do que eles e você vai acompanhar esse flashback, eles tentando retomar
também mais velhos, em primeira pessoa. Então, você tem alternado o capítulo do rapaz e da moça, do rapaz e da moça. E as mesmas histórias, às vezes, sendo contadas por dois pontos de vista diferentes. E aí você percebe que, né, que é aquela sensação de qual é a verdade, o que de fato aconteceu com eles, né? Quem está mentindo nessa história. Então, esse processo criativo está até razoavelmente avançado. Dessa vez eu tive que estruturar um pouquinho mais, porque por conta da trama mesmo que eu queria contar e da forma que eu queria contar, porque uma das narrativas são transcrições de fitas gravadas numa sessão de terapia. Um é o rapaz contando em primeira pessoa tradicional, o outro é uma transcrição de fitas de terapia. Então eu tive que fazer uma pesquisa temporal para ficar de um jeitinho mais legal. E estou trabalhando nisso, estou desenvolvendo isso. Eu acho que até o final do ano está mais redondo. E só que é aquela coisa, né? Vários livros, várias outras histórias pipocam. Aí eu tenho que, às vezes, como pequenas assombrações, né? E aí teve uma outra que eu tive que sentar mês passado e esboçá-la inteira, porque senão ela não ia me largar. A diferença agora é que eu não esboço tão profundamente como eu fazia antigamente, né? De tentar até o que eu vou pôr em cada capítulo, o que eu vou. Então agora eu só faço um argumento, digamos assim, de duas páginas e deixo lá fermentando. E estou produzindo várias coisas aí. Vamos ver se para audiovisual tem coisas acontecendo. Vamos ver se rola. E estou trabalhando Tiabete, estou trabalhando na divulgação de Tiabete, que eu acho que o que mais me alimenta agora como autor é ir recebendo, ao pouco a pouco, esses feedbacks, né? esses retornos de leitura, de opinião. É muito curioso, Glauco, porque cada um se identifica, todo mundo gosta da Tia Beth, até porque se não gostasse, o livro já era, né? Mas é gozado como cada um escolhe uma ou outra personagem para falar. Pô, e a Januária, né? A Januária é o personagem coadjuvante, mas eu adorei a Januária, que incrível a participação da Januária, a história toda, que emocionante, toda vez que ela entrava eu me arrepiava. E outros já gostam do Bernardo da Antônia, que é uma história maluca. É muito curioso como as pessoas foram elegendo secundários que se identificavam. E é muito gozado perceber como esses secundários que elas escolhem diz muito da personalidade delas, né? Tipo, eu tinha certeza que essa pessoa ia gostar desse personagem, sabe? Então está sendo uma experiência muito interessante, porque é um romance que me surpreendeu, porque é um romance caudaloso, um romance complexo, mas ele não é maçante. Ele é dinâmico, ele tem muitas personagens, mas nenhuma fica perdida. Todas têm uma função dramática e todas têm carisma aos olhos do leitor, né? Então, está sendo muito legal receber esse retorno, porque isso me ajuda também na construção pô, nossa, valeu a pena mesmo me esforçar nesse sentido, valeu a pena focar e tentar escrever dessa forma. Então, esse ano está sendo um ano de muita colheita. Leonardo, é legal isso que você aponta, né? Porque obviamente que todo autor quer vender livros, né? Mas acima de tudo a gente quer ser ouvido, né? O autor ele quer ser ouvido, ele quer conversar, ele quer saber. A pior coisa é quando a pessoa encontra com você depois de ter comprado seu livro e você pergunta: "Você leu?" "Ah, não li ainda." "Não, eu tenho que ler." Isso é muito legal. Leonardo, obrigado. Bom demais conversar com você, cara. Que você continue escrevendo. Que você continue produzindo personagens tão interessantes quanto os que aparecem no livro Tia Beth e que você continue, acima de tudo, buscando caminhos históricos, caminhos pessoais, mergulhando na autoficção, mas, acima de tudo, trazendo, como você falou, textos agradáveis e que completam, que são necessários. Para finalizar, eu queria que você repetisse seu Instagram para quem quiser bater um papo contigo, Sim. falar do Tiabete, ou eventualmente te conhecer. Então, meu nome é Leonardo de Moraes, sou autor do romance Tia Beth, e o meu Instagram é @leo_beth,
underline, aquele tracinho embaixo, Moraes, underline, arte, A-R-T. Legal, esse foi mais um programa Subtexto. Hoje eu conversei com o Leonardo de Moraes. Ele é romancista, ele é roteirista, é autor de audiovisual também, e passou aqui pelo programa Subtexto falando um pouquinho de história, falando um pouquinho de arte, falando um pouquinho de literatura. Como você sabe, semana que vem, às 3 horas, eu volto com mais um entrevistado, com mais uma entrevistada, sempre com muita arte, educação e cultura aqui na Sintonia da 95,3. Grande beijo para você, até lá, tchau, tchau. Obrigado.